Acho que eu fui muito bonzinho no título desse vídeo falando que menos de 1% das pessoas chegam na terceira fase do minimalismo. Por quê? Porque eu, sinceramente, pelo menos aqui na internet, as várias pessoas que criam conteúdo sobre isso, as várias pessoas que conversam sobre isso, eu nunca vi alguém transparecendo que está nessa que eu vou definir aqui, que eu vou chamar de terceira fase do minimalismo, que é a fase mais importante. Se o minimalismo tem o seu valor, a maior parte do seu valor vai se encontrar aqui na terceira fase. E é a fase que eu nunca vi ninguém chegando lá falando de como se chega lá. E na verdade é uma coisa até que cíclica. Como pouca gente chega lá, pouca gente fala disso. Pouca gente fica sabendo disso. Pouca gente fica interessada em pouca gente se movimenta na direção de explorar mais, ir além. Mas então tá, vamos conversar, vamos com calma, vamos partir do princípio e entender quais são as 3 fases do minimalismo. A primeira fase, eu tenho certeza que se você clicou nesse vídeo interessado nesse tema minimalismo, a primeira fase você com certeza já passou ou está passando por ela no momento. A primeira fase é a fase da inquietação, é a fase da percepção. Opa, tem algo estranho. É a fase onde a gente começa a perceber que acho que eu tô com muita coisa, acho que eu tenho muita tralha na minha casa, tá muito difícil de organizar, tá muito difícil de encontrar as coisas, tá muito... Ou então, eu tô consumindo demais, eu tô gastando muito, eu tô comprando um monte de coisa que eu não preciso, eu tô num consumismo aqui desenfreado, eu tô gastando muito dinheiro, eu tô gastando muito tempo, eu tô desperdiçando muito espaço. A primeira fase é a fase onde a gente começa a perceber, tem algo estranho aqui e tem algo que está me incomodando. É a fase da inquietação, é a fase do incômodo, que a gente começa a perceber, eu gostaria de mais simplicidade, gostaria de ter menos coisas, menos objetos, menos gastos, menos compromissos que não são nem um pouco relevantes para mim. Gostaria de diminuir aqui as coisas e ver se eu consigo ter uma vida mais simples. E é nessa primeira fase da inquietação, do incômodo, que a gente começa a pesquisar estilo de vida minimalista. Se a gente já sabe previamente, já ouviu falar desse tema. Ou então a gente começa a só pesquisar acumulador ou consumismo, algum outro tema, que é essa pesquisa que vai nos levar a começar a descobrir um pouco mais desse universo de pessoas dando dicas sobre destralhe, sobre desapego, sobre consumo consciente, sobre gerenciamento de tempo e todo esse universo aqui de dicas que tangem aqui o que a gente entende como estilo de vida minimalista. E é o que justamente vai nos levar à segunda fase do minimalismo. Uma vez que a gente se inquietou, se incomodou com todos esses excessos, esses exageros, e começou a pesquisar, tem solução para tudo isso? A pesquisa nos leva à segunda fase, que é a fase de agir a respeito de tudo isso. É quando a gente vai começar a tomar as primeiras ações, seja destralhar um guarda-roupa, seja limpar a sua agenda de compromissos, seja começar a organizar assim os gastos do seu cartão de crédito. É quando estamos entrando em contato com todas essas dicas, com todas essas sugestões de como ter uma vida mais leve, uma vida mais de boa, uma vida mais minimalista. Estamos entrando em contato com todo esse conteúdo e vamos ali aplicando uma coisa aqui, outra lá, vamos ver o que funciona, vamos ver o que faz sentido, vamos ver se essas coisas realmente fazem sentido. Então, a segunda fase do minimalismo é essa fase mais prática, essa fase mais de aplicação das informações, dos conteúdos que você encontrou a partir do momento que lá na primeira fase você se inquietou, você se incomodou e passou a pesquisar por esses conteúdos. Então é isso, primeira fase, inquietação, incômodo. Segunda fase, uma vez em posse dessas informações, dessas dicas, dessas sugestões, aplicação prática e, eventualmente, a possibilidade de desfrutar dos benefícios dessas práticas minimalistas, a possibilidade de desfrutar de tudo que essas práticas, esses hábitos, essas dicas, esses conselhos, essas sugestões vão poder trazer para o seu dia a dia nessa promessa de realmente tornar a sua vida mais leve, mais prática, mais funcional, mais desestressada. E geralmente para por aí. Geralmente as pessoas param por aí. Se inquietou, se incomodou, procurou umas dicas, aplicou as dicas, viu alguns benefícios, acabou. Fim. Esse é o minimalismo. Eventualmente passa um tempo, começou a comprar demais, começou a acumular demais, mudou de casa, mudou de estilo de vida, sei lá. Se inquieta de novo, volta para a primeira fase, passa para a segunda fase, consome umas dicas, aplica as dicas, pronto, acabou. E quando você vê criadores de conteúdo aqui na internet, principalmente aqui no YouTube, criando vídeos sobre minimalismo, eles estão falando justamente aqui da transição da primeira para a segunda fase. Justamente aqui do momento que a gente percebe,
Você está com essas dores causadas pelo excesso de objetos, excesso de bens materiais, excesso de compras, excesso de gastos? Olha essas dicas aqui para você pôr em prática. Geralmente, então, a gente costuma trabalhar aqui nessa linha da primeira fase para a segunda fase. Tá com os problemas? Vamos resolver com essas práticas minimalistas. E é isso, aplicou, resolveu, de boa, objetivo concluído. O que tem a mais para explorar? Eu falo para você o que tem a mais para explorar, que está aqui nessa terceira fase, que é a maior riqueza, a maior preciosidade de toda essa prática, reflexão e inquietação do minimalismo. Se a primeira fase começa ali com a inquietação, com o excesso de coisas, e a segunda fase vem como uma prática para responder essa inquietação, a terceira fase ela vem muito bem como uma outra inquietação, só que uma inquietação do seguinte nível, no seguinte sentido: por que existiu o problema inicial? O que me levou, num primeiro momento, a ter esses problemas, a ter esses incômodos, que eu precisei resolver num segundo momento? Eu preciso me incomodar aqui para saber o que estava me levando àquilo, para justamente entender se não é uma coisa que inevitavelmente vai me trazer de volta aqui. Então, momento de inquietação, momento de prática, mais um momento de inquietação aqui para a gente pensar criticamente. Pensamento crítico, que é aqui que nasce isso que eu venho chamando em alguns últimos vídeos aí de minimalismo crítico, que é um minimalismo que não se contenta apenas com práticas, hábitos e isso, mas é um minimalismo que quer ir mais fundo, que está inquieto, que está incomodado e que quer descobrir mais, que quer investigar mais. Por que lá no primeiro momento existia um excesso? Por que eu demorei tanto para perceber esse excesso? Será que esse excesso pode voltar? Será que esse excesso é visível em outros âmbitos que não o âmbito ali dos bens materiais? É aqui, nessa terceira fase, que nasce o minimalismo crítico enquanto essa análise crítica para tentarmos entender, isso é o essencial, isso é o excesso, isso é a escassez, e antes eu não estava enxergando isso bem por conta disso, aquilo. E é justamente a proposta, é justamente o momento de discutir isso, de se inquietar com isso aqui, nessa terceira fase do minimalismo. Não dá por acabado. Não dá por acabado, eu pratiquei aqui, resolvi os problemas. Não. Na verdade, a gente combateu os sintomas. O problema a gente nem discutiu direito ainda. A gente nem discutiu. Por que esse excessismo, como eu tenho falado nos últimos vídeos, eu tenho usado essa palavra aqui nova, excessismo, para me referir a todas essas lógicas nas quais às vezes a gente se encontra de que estamos nos pautando em um excesso, seja de bens materiais, seja um excesso de produtividade, seja um excesso de gastos de consumo. Todas essas lógicas que tendem a um excesso e que são excessos prejudiciais a nós mesmos. Eu tenho me referido a essas coisas como excessismos. Então a terceira fase do minimalismo é se perguntar: por que eu estava nesse excessismo? O que estava me tragando para dentro desse excessismo aqui de bens materiais? Bem como se perguntar: será que eu não estou em outros excessismos? Então a terceira fase do minimalismo, ela tem um valor assim muito grande, porque ela é justamente a fase que a gente vai poder entender por que a gente começou tudo isso. Por que a gente se inquietou lá atrás? O que estava causando esse problema? E essa questão de refletir sobre o que é essencial, o que é excesso, o que é escassez, essa criticidade do pensamento, essa prática crítica de pensar criticamente, é o que marca essa terceira fase do minimalismo. E é uma coisa que, na verdade, já começa a se confundir com muitas outras áreas da vida. Se até aqui a terceira fase a gente estava falando de minimalismo crítico, aqui a gente já começa a deixar de falar apenas de bens materiais, apenas de estilo de vida, e começa a falar de uma coisa, de um âmbito um pouco mais sobre análise crítica, reflexão de filosofia, uma coisa um pouco mais ampla e que vai ter aplicação em várias outras coisas. É esse exercício do pensamento crítico, entender essencial, excesso, escassez, esse exercício que ganha força aqui nessa terceira fase e vai poder se impulsionar para outras fases posteriores, que aqui a gente já não precisaria nem mais se referir a uma quarta fase do minimalismo, quinta fase, mas uma coisa que nasce dessa forma. Primeira fase, inquietação e reflexão sobre esses problemas. Segunda fase, prática. Terceira fase, mais inquietação, mais reflexão sobre esses problemas. A gente começa a exercer esse pensamento crítico, exercer essa inquietação, exercer, olha, problemas, vamos pensar sobre esses problemas e depois vamos tentar resolver. É justamente aqui que vai nascer então. Quarta etapa, teve reflexão de novo? Vamos para a ação de novo. Estamos enxergando criticamente mais questões, mais assuntos? Estamos entendendo criticamente o
questões, problemas, vamos para a próxima parte de prática e colocar em prática possíveis enfrentamentos a esses problemas que nós identificamos aqui na terceira fase com esse exercício do pensamento crítico. Quarta fase, estávamos lá praticando, estávamos lá tentando resolver. Vem a quinta fase depois para vamos refletir de novo sobre o que a gente fez. E isso vira um ciclo. Um ciclo que, a partir aqui dessa terceira fase, já não tenho nenhuma obrigação de ficar aqui só na discussão sobre o que é mínimo, o que é essencial, o que é... Pode carregar essa marca para frente, mas pode muito bem se colocar ali na discussão de tudo quanto há para se discutir, de tudo quanto é problema, de tudo quanto é inquietação que possa surgir na nossa vida. Toda inquietação, ela pode receber sim esse pensamento crítico que a gente começa a exercer aqui com o minimalismo. Então, a terceira fase do minimalismo, ela é extremamente importante justamente porque ela é a porta de entrada para essa forma de viver, essa forma de filosofar enquanto se vive, de agir de maneira a enfrentar os problemas da sua vida. O minimalismo, ele se mostra como essa porta de entrada. A partir dessa terceira fase, é a porta de entrada para toda essa forma crítica de refletir e agir sobre os problemas da vida. E eu, sinceramente, vejo muito valor nisso. O maior valor que eu vejo, para mim, não é que o minimalismo me ajudou a desapegar de bens materiais, me ajudou a destralhar meu guarda-roupa. Sim, fez isso. Mas o mais importante é o que eu encontrei aqui nessa terceira fase. O minimalismo me abriu essas portas para exercer o pensamento crítico e a prática crítica a partir das reflexões, da reflexão crítica sobre os problemas. Me abriu essa possibilidade, me abriu esse exercício crítico de ação e reflexão que eu posso aplicar para qualquer coisa na vida, para o enfrentamento de qualquer problema na vida. E isso, infelizmente, é uma coisa que não se vê discutindo muito dentro desse nicho de minimalismo. Você vai, encontra canais, você vê pessoas falando disso. Ó. Tem esse problema aqui na primeira fase? Resolve aqui com as práticas da segunda fase. Fez as práticas? Viu os resultados? Beleza. Mais problema? Mais prática. Mais problema? Mais prática. Falta aqui o passinho para o lado para falar, ó, vamos pensar sobre tudo o que aconteceu. Vamos pensar sobre o que gerou esses problemas. Vamos pensar se esses problemas podem ser generalizados. Vamos exercer esse pensamento crítico e vamos usar essa prática e vamos aproveitar que já que estamos pensando criticamente sobre algumas coisas, vamos expandir essa prática de reflexão crítica para outros âmbitos, para outros aspectos, outras temáticas da nossa vida. Infelizmente, isso não é muito pautado. Isso, na verdade, você não vê em lugar nenhum. Pelo menos eu nunca encontrei isso. O que é um sinal também de que os próprios criadores de conteúdo e os seus seguidores têm se restringido muito até essa segunda fase. Se incomodou, praticou, acabou. Falta aqui passar para essa fase que vai abrir margem aqui para toda essa ação e reflexão crítica sobre a vida. Então, em resumo, eu considero que a terceira fase do minimalismo ela é a mais importante. Infelizmente, não é muito atingida, mas pode sim ser atingida por qualquer um que esteja atento a essas questões. Basta a gente estar aqui, basta a gente estar discutindo, justamente basta a gente estar exercendo esse pensamento crítico. E quando eu gravo um vídeo como este, falando de um assunto como esse, com essa perspectiva, você já pode esperar a seguinte coisa de mim. Eu tenho muita coisa na internet disponível que está aqui tratando como passar da primeira para a segunda fase. Muitas discussões com dicas, conteúdos nesse sentido. Hábitos, conteúdos, dicas, sugestões, conselhos, etc. Muita coisa. E aqui, do segundo para o terceiro, nada. Do terceiro para frente, nada. Então, eu meio que estou nessa posição de que, dito isso, eu não posso fazer outra coisa senão agir nessa posição aqui, de segunda para terceira, agir nessa posição do exercício do pensamento crítico, agir nessa intenção de formalizar o que é o minimalismo crítico e o que tem para depois desse minimalismo crítico. Não tem ninguém falando disso, mas eu acho que deveria ter alguém falando, porque o maior valor começa a partir daqui. Então, se você sentir falta nesse canal, conteúdos daquele tipo que eu fiz muito durante o primeiro ano do canal, eu fiz muitos conteúdos desse tipo, dicas, sugestões, práticas, hábitos minimalistas, justamente nessa linha da primeira para a segunda fase. Eu fiz muitos conteúdos desse tipo já no canal. Se você sentir falta desse tipo de conteúdo, saiba que essa falta é porque eu tô trabalhando, tô mais preocupado com essa parte aqui da terceira fase para frente, porque é uma coisa que não se vê muito, mas precisaria ser vista porque é uma coisa que tem muito valor em si.
Bom, deixa aqui nos comentários se em algum outro lugar, em algum outro canal, pode deixar o link do canal, qualquer coisa, você já viu falar dessa passagem aqui para além das primeiras práticas para resolver os primeiros problemas. Já ouviu falar dessa questão de levar o minimalismo para esse lado mais crítico, esse lado mais do pensamento, da ação, críticos e reflexivos. Aí quem sabe a gente descobre que, na verdade, quem sabe é um pouco mais de 1% das pessoas que passam para essa terceira fase. Mas eu vou ficando por aqui, agradeço muito a sua presença em mais este vídeo e espero você em um próximo vídeo.